O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher ele está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Vamos cantar. Grandiosas são as obras do Senhor. Mais uma vez. Grandiosas são as obras do Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta passagem do Evangelho de São Lucas que nós acabamos de escutar, a meu ver, é uma das passagens mais belas do Novo Testamento. Mais belas. Nelas nós encontramos várias figuras. Nesse Evangelho nós encontramos a mulher, a pecadora, Jesus. Nós encontramos também um Simão. Em outro evangelho vai dizer que ele era leproso. São Marcos, nesse detalhe, vai apresentar que Simão, o leproso. Então nós encontramos esses 3 personagens. Para mim, é um dos evangelhos mais bonitos, mais belos, porque mostra a realidade da história de uma alma que foi encontrada e redimida pelo Senhor. Uma pessoa que antes vivia uma condição e, por se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus, teve a sua vida totalmente transformada. E eu acho esta passagem bela porque, com certeza absoluta,
se não de todos nós, vai falar da vida da maioria de nós. Muitos de nós somos estes que antes viviam uma condição e agora vivem outra. Por quê? Porque tivemos uma experiência de Deus, porque tivemos um encontro com Deus. E é nesta perspectiva, nesta visão, em que o Evangelho vai nos apresentando estes personagens. Então Jesus entrou na casa de um certo fariseu, o Simão, e quando ele entrou nesta casa, foi para jantar, claro, e com certeza ali tinha alguns outros homens que estavam sentados à mesa. No versículo 37 me chama muita atenção, porque diz assim: certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, aproximou-se e foi até Jesus. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora. Qual era o nome da mulher? Como ela era conhecida? Como a pecadora. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente esta mulher é Maria Madalena. Esses estudiosos vão dizer principalmente porque nos versículos seguintes desta passagem, nos primeiros versículos do capítulo 8, vai apresentar falando da realidade de mulheres que seguiam Jesus, e dentre estas mulheres, Maria Madalena, da qual foi expulso 7 demônios. Mas outros estudiosos vão dizer que esta era Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro. Alguns outros estudiosos vão falar que estas duas Marias são a mesma pessoa. Então, a igreja nunca determinou, é esta Maria, ou nem é uma das três, não é nenhuma das três, das duas, é uma outra Maria, uma outra mulher. Mas o que é interessante e importante nós determinarmos para o nosso conhecimento e nossa meditação é que ela tinha uma condição de ser pecadora. Conhecida na cidade inteira como pecadora. Claro, por ser pecadora e esta pecadora pública, assim como eram os publicanos, os cobradores de impostos, esta mulher prostituta, ela era marginalizada, afastada da sociedade. Ninguém poderia se aproximar dela. Sendo judeu, a pessoa que se aproximasse de alguém que estava em pecado se tornava automaticamente impuro. Esta mulher, na visão judaica, tocando em Jesus, Jesus deveria estar impuro, porque ela era pecadora. Por isso Simão teve aquela expressão: se esse homem fosse um profeta, saberia quem é que está tocando nele. Mas veja, se nós olharmos bem para esta mulher, esta figura, poderíamos até dizer esta Maria, nós vamos perceber que ela tem um pouquinho de nós também. Porque muitas vezes pode não ser esse mesmo pecado que ela tinha, mas a condição de pecado. A condição de ser pecadora, condição de ser pecador. Alguns estudiosos vão dizer que ela era uma prostituta de elite e prostituta de leprosos também. E é prostituta de elite porque dá para perceber até mesmo nesse evangelho que ela carregava um frasco de alabastro. O frasco de alabastro com perfume era algo muito caro, muitíssimo caro. No evangelho de São João, narrando este episódio, Judas Iscariotes vai falar para Jesus: olha, por que essa mulher não vende esse perfume, esse alabastro que é muito caro, e nós encontraríamos aí dinheiro para cuidar dos pobres, poderíamos vender por 300 denários. No Evangelho de São João nós encontramos o valor desse vaso de perfume, 300 denários. 300 denários seria equivalente ao salário de 1 ano de serviço. Se fôssemos converter para hoje, na nossa condição aqui no Brasil, daria aproximadamente R$ 18.200.
só um vaso, pequenininho. Então, poderemos, sim, pensar que ela era uma prostituta de elite, porque quem é que teria um perfume de um valor tão alto assim? As prostitutas antigamente, na época de Jesus, elas não se identificavam com roupas curtas, elas se identificavam com perfume. Com perfume. Então, ela teria que ter um perfume para ser prostituta, mas o valor deste perfume excede o que é normalidade. O pecado dela era muito alto. O pecado dela era muito exagerado, muito exagerado. Agora imagina, se esta mulher era Maria de Betânia, vamos imaginar aqui. Jesus era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria, tanto é que sempre ia àquela casa, sempre. Alguns capítulos depois do evangelho de hoje, né, no capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus indo para a casa de Marta e Maria. Jesus ia com muita frequência ali naquela cidade. Jesus ia com muita frequência ali naquela casa. Então Jesus conhecia aquela Maria. Ela não era desconhecida. Prova disso, também nesse evangelho de hoje, é que ninguém impediu de ela entrar dentro da casa e se aproximar de Jesus. Ninguém impediu. Se ninguém impediu, com certeza ela já era uma mulher conhecida. E eu pergunto, mesmo sendo conhecida, Jesus condenou aquela mulher? Jesus condenou o pecado dela? Nem nesse evangelho, nem em outra passagem e nem em um outro lugar Jesus apresentou ou falou do pecado dela. Sabe por quê? Porque Jesus em momento algum está interessado no pecado de ninguém. Jesus não está interessado no passado de ninguém. Jesus não estava interessado no passado desta mulher. Não estava. Nunca condenou ninguém pelo seu pecado. Nunca. Aquela mulher, antes ela era conhecida como o quê? Ela era conhecida na cidade como Ela era conhecida como a pecadora. Mas isso é próprio do demônio. É a artimanha do inimigo. Porque o demônio, ele sabe o nosso nome, mas ele nos chama pelo nosso pecado. É o contrário de Deus. Deus sabe o nosso pecado e nos chama pelo nome. Esta mulher, depois que ela fez a experiência de Deus, poderíamos ousadamente dizer que ela mudou de nome. Não era mais a pecadora. Agora era a convertida, era a perdoada. Da boca de Jesus, a mulher que muito amou. Só porque teve uma atitude. E é esta atitude que eu e você somos hoje convidados a ter. A atitude de ir até Jesus. Ela só foi. Esta foi a principal atitude de Jesus. Ela certamente sabia que Jesus estava naquela casa e teve a audácia, a coragem, mesmo sendo pecadora, teve a coragem de se lançar nos pés de Jesus. Este ato, esta atitude, ela vai repetir depois, né? No capítulo 10 de São Lucas, vamos ver isso, como eu disse, né? Parece que é próprio de Maria querer estar aos pés do Mestre. É próprio desta mulher querer estar sentada perto de Jesus. Quando nós nos sentamos perto de Jesus, quando nós nos lançamos aos pés de Jesus, quando nós damos o primeiro passo, ou temos a atitude de ir atrás de Jesus, graças extraordinárias acontecem na nossa vida. E a primeira graça é o perdão dos nossos pecados. Eu preciso ter a coragem e a audácia de ir
até Jesus. Ir até Jesus. O Papa Francisco dizia muito esta frase. Ele dizia assim: não há nenhum santo sem passado, não há nenhum santo sem passado e nenhum pecador sem futuro. Todos nós temos e teremos a oportunidade, a graça, a coragem, se formos até Jesus, de receber esta graça extraordinária para nós. Jesus nunca olhou o passado de ninguém. Em todo o Evangelho, todas as palavras do Evangelho, nós nunca vamos encontrar Jesus que condenou alguém pelo passado desta pessoa. Talvez atitudes presentes, mas nunca olhou nem perguntou nada sobre o passado de ninguém. Nunca. E quando esta mulher decidiu ir até Jesus, ela teve o seu encontro definitivo que mudou completamente a sua vida. Hoje é considerada como santa. Nós veneramos ela como santa. Qual é o seu passado? Qual é o seu pecado? Independente de qual seja, eu te digo com propriedade, irmão, irmã, Deus não olha você a partir do seu pecado. O seu pecado não te define. Bate no peito e fala: o meu pecado não me define. Pode ser melhor. O meu pecado não me define. Porque Jesus não está interessado naquilo que nós fizemos de ruim lá atrás. Ele está interessado na minha atitude a partir de agora. Ele está interessado no que eu quero fazer a partir desse momento. Esta mulher reconheceu que tinha errado, reconheceu que tinha pecado, e a partir de agora, ela vai até Jesus. Quando eu reconheço que eu errei, reconheço o meu pecado, reconheço a minha falta, reconheço a minha falha, e eu me decido ir até Jesus, 50% já está garantido. Agora só falta Jesus nos perdoar. E Ele sempre vai nos perdoar. Porque Ele sempre vai nos amar. Sempre. É próprio de Deus amar e perdoar. É próprio de Deus querer que nós estejamos sempre salvos. O que importa para Jesus é o nosso presente. E presente nos dois sentidos da palavra. Presente tempo atual e presente dom ofertado. Olha, esta mulher, no presente, deu o maior presente para Jesus. E aqui eu já não estou falando do perfume caro. Ela deu o maior presente para Jesus, a sua vida. E a vida derramada em lágrimas. Ela ofertou todo o seu passado e pecado em lágrimas. Jesus, certa vez, numa das aparições que ele fez a Santa Faustina, ele falou para ela: Faustina, minha filha, entrega-me tudo o que é teu. Tudo o que é teu. E Faustina ficou meio que encucada com isso, né? E ficou se questionando: mas Senhor, eu já te dei tudo. Eu já te dei a minha vida. Eu vivo nesse convento. Eu não tenho vaidade com nada, não tenho orgulho com nada. Eu vivo a pobreza, a obediência, a castidade. É tudo teu. Minha vida é toda tua. Não, você ainda não me deu tudo que é seu. A sua vida é minha. Eu te dei. A sua família que você me entregou, eu te dei. Os bens que você renunciou, eu te dei. Na verdade, tudo isso já era meu, mas tem uma coisa que é só sua, que é só seu. Isto você ainda não me deu. E ela perguntou: o que é, Senhor, que é só meu, que eu ainda não te dei? E ele respondeu: o seu pecado. É só seu, não é meu. Me entrega ele. Me dá ele.
O que Jesus quer é que nós, como esta mulher, ofertemos a nossa vida e vida em lágrimas. Oxalá nós conseguíssemos fazer e ter esta mesma atitude desta mulher, de derramar as lágrimas dos nossos pecados. Quem dera se nós fizéssemos isso. A atitude desta mulher, Jesus mesmo vai dizer nesse evangelho que demonstrou muito amor. Esta mulher demonstrou muito amor. Eu gosto de dizer, eu gosto muito de dizer esta frase, né? O amor está nos detalhes. Vamos repetir? O amor está nos detalhes. Mais uma vez. Ela amou Jesus nos detalhes, porque ela, ao entrar naquela casa, percebeu que o dono da casa, Simão, não tinha lavado os pés de Jesus. E era um rito de hospitalidade, de higiene até, porque não tinha asfalto naquela época, né? Então era sempre poeira, areia, terra, e as pessoas usavam sandália, então sempre chegavam com os pés sujos. E era uma prática de hospitalidade e higiene lavar os pés de quem chegasse, né, dos convidados. Ele não tinha feito isso. Ela percebeu isso. Ela olhou os detalhes. O que é que eu posso dar para Jesus? Faltou lavar os pés. Então, ela amou Jesus nos detalhes, né? E como o Evangelho diz, chorou e com as lágrimas banhava os pés de Jesus, enxugava com os cabelos e passava o perfume e dava o beijo. Simão nem o beijo de saudação tinha dado em Jesus. E ela não parou de beijar os pés de Jesus, né? Então, ela amou Jesus nos detalhes. Ela amou Jesus nos detalhes. As lágrimas demonstravam esse total arrependimento da vida que ela tinha levado antes, da vida que ela levava antes. As lágrimas demonstravam o arrependimento e ao mesmo tempo o propósito de não mais ser aquela pessoa, aquela mulher, aquela de vida antiga. Ela não queria mais ser a mesma. Jesus olha para aquela mulher e ela deu o seu melhor. E Jesus vai nesse contato dela com ele e dele com ela dar também o seu melhor. Aquela mulher que antes buscava a felicidade apenas no pecado, nas misérias, nas coisas ruins, na prostituição, quando toca em Jesus, na verdade é tocada por Jesus e recebe, além do perdão dos pecados, uma experiência de amor. Deus, Cristo, naquele momento, dá a ela a oportunidade de amar verdadeiramente o Senhor, porque dava tudo de si. Dava tudo de si. Agora, naquele momento, ou a partir daquele momento, ela não mais queria buscar a felicidade, a alegria, nos prazeres do mundo, mas ela tinha encontrado a razão da sua existência. A sua vida agora faria sentido. Quando nós encontramos esse amor, quando nós nos encontramos com esse amor, a nossa vida começa a fazer sentido. E a nossa vida só faz sentido nesse contato, nesta intimidade com o Senhor. E existe esse segundo personagem, que é Simão, o fariseu. E eu posso dizer ousadamente que ele não amou Jesus. Ele não amou Jesus. E não se tratando só pelo fato dele não ter lavado os pés de Jesus. A gente poderia pensar que ele ficou muito eufórico, né? Imagina, receber a visita de Jesus, assim como Marta, né, ficou eufórica recebendo a visita de Jesus e cuidando das coisas, organizando a casa. Ele também poderia ter
a mesma atitude, mas eu digo que ele não demonstrou nem um pouco de amor a Jesus, porque Jesus mesmo apresentou esta realidade. Primeiro, porque ele demonstrou isso no pensamento. No versículo 39, este homem pensa: se este homem fosse um profeta, saberia quem era esta mulher que está tocando nele. Então ele começou a pensar errado. Ele julgou aquela mulher, começou a julgar. Mas também Jesus deu uma repreensão àquele homem, porque Jesus perscruta os corações, sabia o que ele estava pensando. Então Jesus já começa a repreender aquele homem. E aí podemos concluir que ele não amou Jesus. Será que nós estamos amando Jesus? Ele não cometeu aqueles muitos pecados daquela mulher. Não cometeu. Mas ele estava com o coração fechado ao amor. Porque estava aberto ao julgamento e à crítica. Aquela mulher, mesmo com o seu pecado, arrependeu-se do seu pecado e se prostrou aos pés de Jesus. Demonstrou ali muito amor. Aquele homem, aparentemente sem pecado, não demonstrou nenhum amor. E não demonstrou nenhum amor porque não estava aberto ao amor. Pelo contrário, estava aberto ao julgamento e à crítica. Quantos de nós não demonstramos amor porque estamos abertos ao julgamento e à crítica? Quantos de nós não estamos abertos ao amor porque deixamos que a influência do inimigo, ou até mesmo nós mesmos com os nossos pensamentos, nossas atitudes, começamos a julgar as pessoas a partir do pecado dos outros, né? E é por isso que Jesus conta esta parábola. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. E Jesus pergunta: qual deles o amará mais? Simão responde: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Claro, estava certo, é lógico. Nesta parábola dá para saber. E aqui Jesus estava já criticando: ela amou mais. Por quê? Porque perdoou muito, os pecados eram muito grandes. E Jesus depois vai concluir dizendo: olha, minha filha, seu pecado está perdoado, tá? Sua fé te salvou. Quem sou eu? Quem somos nós para poder julgar o outro a partir do seu pecado? Será que eu sou tão santo assim para poder medir o pecado ou a santidade dos outros a partir de mim? Quem sou eu para poder olhar para o outro, para o próximo, com esse olhar de julgamento? Santo Agostinho dizia assim: o meu pecado mais incurável era não acreditar em mim pecador. Ou seja, achar que eu não tenho pecado, achar que eu sou melhor que os outros, achar que eu mereço a recompensa eterna e aquele outro não. Por quê? Porque pecou demais. Eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, talvez eu seja até pior que o outro. A minha atitude precisa ser sempre a de Jesus, esse bom samaritano da humanidade, que não olha o pecado, não olha os defeitos, não olha as faltas, não olha os erros, mas olha a pessoa, olha para a pessoa, se interessa pela pessoa. Será que eu estou sendo esta pecadora que se arrepende e vai até Jesus e tem a vida transformada? Ou sou esse fariseu que está perto de Jesus, mas não se deixa ser tocado por Jesus, porque o coração está fechado para o próximo, porque eu não sou capaz de amar o próximo, porque eu não sou capaz de acolher o próximo, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua infidelidade. Guilherme, vem aqui para mim, por favor. Rafael, vem cá. Vai lá chamar o Guilherme.
Lucas, chama o Guilherme lá. Assim que eu cheguei na paróquia onde hoje estou, esse jovenzinho, o outro vai chegar daqui a pouquinho, esse jovenzinho, novo até, tinha uma vida, não digo de pecado assim, né, extravagante, mas estava totalmente afastado de Deus, vazio. Não queria saber de Deus, nem das coisas de Deus, não ia mais à missa, não procurava Deus. Vem de uma família bem religiosa, mas estava totalmente afastado. Fez encontros, mas ainda vazio. Vazio. Eu te pesquei em que momento? Foi uma confissão. Uma confissão mudou a vida dele. E qual foi a minha atitude para fazer você tomar a decisão de mudar de vida? Após a confissão, o Senhor me deu um abraço e falou que Deus me amava, me acolheu. E ali eu senti que eu era amado, que Deus me amava e que eu fui acolhido. Só isso. Foi o suficiente para ele virar a chave, mudar de vida. Tinha pecados mortais, mas foi acolhido por Jesus, através do Padre. Foi acolhido por Jesus. E hoje não pensa outra coisa senão estar com Jesus. O outro jovem, o Guilherme, eu cheguei na paróquia, ele estava no mundo, esse pecava muito mesmo. Era de muitas festas, muita cachaçaiada, muitas coisas. Vivia uma vida totalmente desregrada, um filho pródigo, totalmente desregrada. Vinha, confessava, mas aquela confissão seca, sem graça, não tinha profundidade, não tinha nenhuma profundidade, nada. Vivia uma vida vazia, frívola, sem graça, sem sal. Vem cá, Guilherme. E aí teve um dia, ele vai dizer isso agora. Teve um dia que eu estava voltando de uma comunidade rural, estava celebrando uma missa lá, e eu me deparei com ele. Eu vi ele. Você estava fazendo o quê? Quando eu te encontrei, eu estava no carro voltando daquela capela de Mirilândia, você estava fazendo o quê? Estava numa cavalgada, bebendo, embriagado, numa vida mundana. E depois eu te testemunhei isso. O que eu rezei? Qual foi a minha oração quando eu te vi? O padre olhou para mim, ele de dentro do carro, e pediu para Deus que Deus entregasse a minha alma para ele, pelo cuidar de mim. E a partir daí, Deus foi conduzindo. Ele vivenciou um encontro, depois mais um encontro, foi batizado no Espírito Santo nesse encontro de carnaval. E a partir daí a vida dele foi totalmente transformada. Hoje ele é coordenador da Missão Jovens Sarados lá em Jaraguá. Vamos aplaudir? Bastou um encontro, bastou uma decisão. Se eu tivesse tido a atitude de rejeitar tanto o Rafael quanto o Guilherme, se eu tivesse tido a atitude de, mais um jovem que não dá fruto, nada, teriam se perdido. Não teria conseguido salvar a alma desses dois e de tantos outros que já encontramos por aí. Hoje eu posso ousadamente dizer que na nossa paróquia, grande parte são jovens que foram resgatados por esse carisma Jovens Sarados e que antes tinham uma vida como esta pecadora, adúltera, e a partir do encontro pessoal com Jesus, teve a sua vida transformada. Porque nem o padre, nem os outros tiveram esta
visão farisaica de julgar, de condenar, de apontar o dedo na cara, mas pelo contrário, quis acolher, quis abraçar. Para terminar, Jesus uma vez disse a Santa Faustina: minha filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. Quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito ela tem à minha misericórdia. Não importa o seu pecado, o que importa é a minha decisão de querer estar perto de Deus e a decisão presente de dar esse presente para Jesus. A minha vida ofertada em lágrimas a Jesus. Vai ficando de pé. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. E eu quero te perguntar agora: qual é o seu perfume? O que é que você tem que ofertar para Jesus? Qual é a sua lágrima? O seu pecado, o seu passado? Talvez até seu pecado teria sido o mesmo do fariseu, de um dia julgar, condenar, apontar o dedo na cara de alguém. Ou talvez um pecado mais pesado, diríamos, né? Ou talvez nem isso, um pecado mais simples, mas que é pecado. Qual é a sua lágrima? Nesta canção eu queria que você ofertasse esta lágrima a Jesus. Eu queria que você ofertasse esse seu passado a Jesus. E ter esta mesma atitude. Daqui a pouco vamos estar diante de Jesus, o amado da nossa alma, seja após a transubstanciação ou até na adoração. Mas já aqui agora, se lance como esta pecadora, se lance aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus. E deixa que o amado da nossa alma nos toque para curar as feridas mais profundas do nosso coração. Às vezes, as graças, as curas, os milagres nós não recebemos ou encontramos porque ainda precisa ser tocada alguma realidade do nosso interior. Talvez ainda precisa ser tocada alguma realidade do nosso passado. Jesus ainda precisa nos encontrar de alguma forma. Então, cante isso como uma verdade que você precisa ofertar ao Senhor. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Por onde você andou? Onde você peregrinou? Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer ao meu Senhor, mas te dou a minha vida. Levanta seus braços e canta. É tudo que tenho. Canta bem alto. És tudo que tenho. Recebe o meu nada. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada. Habita em mim. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Me acalma em teu peito. Sou eu, sou eleito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência. E a minha essência. Exalar teu cheiro. Exalar teu cheiro. Mais uma vez, é tudo que tenho, canta. És tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz
vai nesta canção, nestas palavras, entregando para Jesus o seu passado, vai entregando para Jesus as suas falhas, vai entregando para Jesus a essência que por vezes poderia ter sido pecaminosa lá atrás. Entrega para o Senhor e, como esta mulher, como esta Maria, na decisão acertada de não mais viver esta realidade, mais uma vez, é tudo que tem. Vai entregando para Jesus, como esta mulher foi derramando em lágrimas a sua vida, o seu passado, como esta mulher foi derramando no perfume a realidade da sua vida, que agora não mais queria ser a mesma mulher, mas uma mulher transformada. Que você seja uma mulher transformada, que você seja um homem transformado, que você seja uma pessoa diferenciada a partir do encontro pessoal com Jesus, a partir do encontro pessoal com o verdadeiro amado da nossa alma, aquele que nos dá a verdadeira alegria, não as coisas do mundo, não as coisas do mundo. Vai orando no Espírito e vai entregando para o Senhor a sua realidade, a sua vida. Vai entregando para o Senhor tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. E às vezes o tudo que você tem e o tudo que você é foi mergulhado no pecado, foi mergulhado naquilo que não é positivo. Mas o Senhor quer restaurar. E nesta restauração que o Senhor vai nos dando, vai causando, vai fazendo, irmão, irmã, as graças vão acontecendo a partir daí. Entrega para o Senhor e deixe que Ele cuide, deixe que Ele faça de você esta nova morada, deixe que Ele faça de você para viver uma nova essência, uma pessoa totalmente transformada. E é aí que a cura vem, é aí que a cura acontece. O Senhor vai restaurando os corações, o Senhor vai restaurando a pessoa que está determinada a viver não mais no passado. Quem vive de passado é museu. Nós precisamos viver do presente com um olhar no futuro. E o nosso futuro é o céu. Desde sempre o céu nos espera. Então nós precisamos viver esta realidade, o agora com um olhar no presente. E a minha essência, e a minha essência é exalar. Eu chego